Aqui é o Ferfon e hoje eu vou mostrar para vocês o Apple II. O cara que transformou uma empresa de garagem numa empresa trilionária, o cara que deu o pontapé inicial. Isso aconteceu em junho de 77, há 48 anos. E eu vou mostrar para vocês como que eram os jogos, como baixar um programinha, rodar o Apple na sua máquina, seja qual PC que for, no seu notebook velho, você vai poder jogar, rodar, jogar os jogos, todos os jogos do Apple II. Tá tudo aqui, eu vou deixar no link para vocês e vou mostrar rapidinho como é que vocês fazem isso, gente. Mas antes, ó, curta aí o vídeo. Depois, se não gostar, você tira o like, porque eu sei que vocês vão esquecer de tirar mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cadastre-se, gente, inscreva-se no canal e ative aquele sininho para toda vez que chegar um vídeo, que eu colocar alguma coisa legal, você ser avisado. Mas vamos lá. Primeiro, a coisa é tão louca, a gente acha que tem assim, o pessoal é meio fanático com iPhone, que não sei o quê, mas eles já eram desde a época do Apple II. Olha só esse site, Call Apple, desde 1978, os caras estão aí. Então você tem aqui a gente acha muita coisa, mas inclusive eles indicam, eles apontam para este site chamado Apple Win, aonde você encontra esse programinha aqui. Você abre esse programa, você reseta e ele simplesmente é um emulador Apple para você. Talvez vocês conheçam mais o Hero, eu pelo menos eu conheço esse jogo, Hero, do Atari, mas ele tem para Apple também. Então assim, a gente é a mesma coisa, só muda alguma coisa nos gráficos, né? A gente em relação a esse jogo, aqui, ó, você coloca a bombinha, vai lá, desce, atira, coloca a bombinha, sai fora, desce, atira, atira, atira e salva o cara. Quem é da época do Atari conhece muito bem isso, né? A gente tem ele também no Apple II e com um gráfico um pouquinho melhor que o Atari, né? E olha que o Apple II ele é da mesma época que o Atari 2600, o mesmo ano exatamente, 1977. Então a gente aqui tem uma questão realmente de recursos que é mais legal dentro do Apple, né? E como que eu faço isso? Como que eu coloquei esse jogo? É simples. Ele tem aqui dois drives virtuais. Eu escolho dentro do drive virtual, ele vai abrir para mim aqui uma janela para eu selecionar uma imagem, um arquivo .dsk que você acha facilmente na internet. Eu vou deixar inclusive aqui para vocês alguns dos sites onde você pode encontrar isso. E olha a quantidade de jogo que a gente tem do arcade. Zivius, Zaxxon, Where in the World, Carmen Sandiego, que é um jogo que a gente conhecia muito, eu pelo menos conhecia ele muito dentro do PC. Olha isso aqui, Castle Wolfenstein. Gente, aí você pega aqui, carreguei, né, o Castle Wolfenstein, mando resetar, ele reseta e já carrega. Olha esse gráfico. A primeira vez que eu vi o Wolfenstein, eu vi o Wolf 3D, que era do DOS. Então, até hoje, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês uma versão do Wolf de 2014. Vocês vão ver assim o quanto que esse jogo evoluiu com a gente. Lembra disso? Can I play that? Don't hurt me, né? O nível de dificuldade, né, que você encontra. Olha como é que esse jogo continua. E depois desse ainda tem versões novas. Olha como é que assim a gente continua tendo. Aquele joguinho que eu vou mostrar para vocês se transformou nisso aqui, ó, no Castle Wolfenstein de hoje, que é praticamente um filme, né? Então, cadê o meu emulador? Tá aqui, ó. Este joguinho aqui. Olha como é que era o Wolfenstein no Apple II em 1978, 80, seja lá o que for. Era simplesmente um jogo 2D. Aí que eu entendo por que fala Wolfenstein. É um jogo Wolf 3D, que era o que eu jogava no DOS, né? Então, tem outros jogos também, né? Ele não é só texto, né? Mas ele tem um texto todo grande. É ali, ó. Olha o Wolfenstein. Você andando, tudo 2D, você os guardas, você atira nos guardas, você sobe escada, desce escada, vai para outro canto do castelo. Tem os maiores jogos aqui, gente. Pac-Man, uma versão do Apple, do Space Invaders, tudo. Você aqui, ó, Apple Kong, né, que é o Donkey Kong. A gente tem tudo isso.
rodando ali naquela apresentação de anos 80, anos 70, né, se a gente for pensar bem. Tudo isso com esse emuladorzinho, que é um aplicativo que roda, você instala, ele roda fácil. Esse computador meu é um Windows 11 64, ou seja, altamente compatível. Se você roda até no Windows 11 64, você roda em qualquer coisa. Então ali ele está numa tela que é praticamente o Basic, né, um carregador do Basic. Vou pegar o Apple Kong, load Apple Kong. Aqui no Basic, inclusive, a gente pode colocar algumas coisas assim, ó, Catalog. Catalog é o dir, né, o ls né, do que usa Linux é ls, que usa DOS é dir, que você consegue ver quais são os programas, né? Então aqui a gente carregou um disquete que ele tem lá o Apple Kong, aí eu posso dar um load, né? Então eu posso dar um load Apple Kong, load Apple Kong, um interpretador Basic mesmo. Mas vamos pegar um outro aqui para não ficar com esse vídeo muito grande. Vamos abrir aqui um outro cara que já carregue direto, que tem tanta coisa legal, gente. Tem Zanac, tem Frog, Goonies. Pô, quem jogava Goonies? Eu jogava Goonies no MSX, naqueles caras ali, ó, Hotbit, no Expert. Eu apaixonado com Goonies. Acho que assim, eu sou apaixonado com o MSX por causa do Goonies. E ele tinha também para Apple II. Então assim, a gente tem uma forma muito legal de trazer esse negócio saudosista, né? O Apple II foi lançado em São Francisco em 1977, numa feira de informática, e logo assim, ele realmente redefiniu o computador assim, pessoal. O IBM PC foi lançado em 1980, né? Mas o Apple II ele foi o primeiro computador pessoal. A Atari teve computadores pessoais, a TRS, a Radio Shack teve os TRS, na Inglaterra o Sinclair lançou, né? Mas o que acontece? Foi realmente a Apple que lançou esse computador assim, que fez um maior sucesso nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Eu não cheguei a ter. No Brasil era muito caro. A gente tinha os clones, que era o TK2000, TK3000, TK2000 2E. E eu quero saber o seguinte, você teve? Se você teve, escreve pra gente que jogo que você jogava, o que você gostava. Escreve se você ainda tem um Apple II. Escreve tudo pra gente aqui, ó. Bom, eu vou só seguir aqui, né? Como que você vai fazer para instalar? Você vai pegar esse Apple In, vai baixar aqui aqui a última versão suportando o Windows 2000, a última versão suportando o Windows 98 ME, ou seja, você pode até numa máquina antiga, num retro game seu, você pode baixar para rodar esse Apple In no Windows 95. E a gente tem também a última versão estável. Então você vai só clicar aqui, baixar. Depois, onde que eu vou encontrar jogos, cara? Tem um site muito legal que eu achei que chama Virtual Apple II. Esse cara, você vem aqui, ó, em ordem alfabética. Você encontra, por exemplo, eu encontrei aqui o Zanac. Aqui, ó, o Zaxxon. Eu tô confundindo o Zanac com o Zaxxon. Ou o Givius, né? Que é, a gente fala Chevios aqui no Brasil, né? Então aqui, ó, Chevios. Simplesmente você baixa aqui, ó, você clica, ele abre essa página, você fala Chevios Disk 1. E é um arquivo muito pequeno. Vou olhar aqui no D, por exemplo, se a gente acha o Donkey Kong. Deadline, Death Sword, Deep Water, Derby, Dive, Dragon, Donkey Kong. Então eu tenho aqui, ó, o Donkey Kong para poder jogar nele. O Donkey Kong começou no Atari 2600 ainda, não sei qual foi primeiro, afinal de contas o Apple é mais antigo que o Atari, né? Aí tem também, quero tudo, quero conhecer tudo. Você pode aqui no archive.org baixar esse arquivo aqui, ó. Ele tem 70 megas, 70 mega equivale a 1237 jogos. Olha aqui, tem tudo. Alf, Aliens, Alter Ego, Aquatron, tem um absurdo, 1230 jogos. Você pode baixar e de vez em quando você vai, abre um para testar, abre outro para ver, procura na internet quais são os melhores jogos de Apple II. Então, isso aqui é uma outra alternativa, né, que você tem aqui no próprio mercado. E se você tem um Apple, você que ainda tem um gravador cassete limpinho, né, com azimuth reguladinho, desmagnetizado, você pode também fazer o seguinte:
baixar os jogos em formato WAV. Né? O formato WAV você pode colocar dentro de no MP3 qualquer e jogar na entrada do Apple, né? Não precisa ter o gravador, você não precisa gravar isso numa fita para carregar. Se você quiser ter experiência, você vai ter que fazer o quê? Pegar o WAV, gravar numa fita cassete e jogar no seu Apple, aí você vai ter experiência da época. Pra quem jogava em arcade ou tinha um MSX, tinha um jogo muito legal que era o Chevios, né? O Zivios, que eu nem sabia. Olha só, o Chevios está no disco 2, então o que o cara permite fazer? Eu vou fazer um swap de disco, eu vou trocar o Chevios pro disco 1 e vou resetar a máquina. Olha que legal. Então assim, você pode, por exemplo, tem softwares que tem 2 discos, você coloca o disco 1, o disco 2, na hora que ele pedir o disco 2, você só dá um swap, não precisa carregar de novo. E esse aí, estão lembrados disso? Lembra de ter visto isso, por exemplo, no videogame, alguma coisa assim? Nos fliperamas, né? Que a gente ia para os fliperamas. Então aqui os Chevios. Olha os gráficos que tinha, né, na época do... Nós temos também um outro, esse é famosíssimo. Esse, assim, é a cara da Apple. Esse cara, quando se falava de Apple II, muita gente colocava, porque ele foi muito bonitinho, né, na época, era o Karateka. Esse cara, eu lembro que eu via, assim, as propagandas de TK2000, TK3000, ele sempre colocava uma foto do Karateka, que era um jogo que... Olha lá. O problema é descobrir quais teclas que estão mapeadas para ele, né? Aqui também tem uma solução para isso, que é o que? Eu posso falar assim, alguns jogos ficam melhor se a gente fala assim, não, eu quero usar o meu numpad, que pelo menos você tem um universo menor de teclas, né, para você descobrir quais são as que dão os golpes, né? Então aqui eu já consegui andar. Olha lá. O 0 dá o golpe. Vamos dar um golpe, tentar um golpe alto. Aí, ó, um golpe alto. Baixo agora. Agora vamos regular. Ó, tô quase ganhando o cara, hein? Tô muito ruim pra... Por incrível que pareça, gente, esse é um grande sucesso do Apple II. Esse é o Karateka, com todos os efeitos visuais e musicais dele. Agora vamos ver um outro. Esse outro, eu era fanzaço no MSX, que é o Kung Fu Master. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui as teclas dele. A gente tem que, assim, realmente ter... Ah, um outro cara aqui, ó, antes do Kung Fu Master, carregar aqui o test drive. Como eu falei com vocês, a gente pode carregar os 2 drives, né? Como se eu tivesse 2 disquetes, eu coloco um disquete no drive A e coloco outro disquete no drive B, né? Eu tenho o test drive, eles são 2 disquetes. Aí depois que, quando ele pediu o segundo disquete, eu falo só o quê? Ah, vamos fazer um swap, né? Do drive 1 com o drive 2. Então eu dou um reset aqui. E é interessantíssimo o test drive. Esse aqui eu lembro que eu achava que na época era lindo quando você via os carros. Olha, esse aqui é só a abertura, né? O disco 1 praticamente é essa linda música. Você vê que assim, os efeitos de som fantásticos da época. Esse tom aí cromado, bonitinho assim, isso é bem anos 80 mesmo. Então a gente, aí depois que acho que ele gasta um disco só para carregar essa apresentação para falar sobre o jogo, né? Agora ele fala, por favor, coloque o disco 2. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o disco 1 com o disco 2, né? Vamos ver, disco 1, vamos ver se aqui troca.
Disco 2 agora foi pro ar. Agora ele vem. Olha os carros. Lotus, né? O Sprit Turbo, né? O Turbo Sprit da Lotus. Aí a gente pode Corvette. E olha, todas as questões de aceleração, transmissão, a gente tem como realmente escolher o carrinho. Eu ficava louco com isso. É claro, os gráficos do PC eram um pouquinho melhor, mas o PC não tinha monitor colorido, pelo menos o meu, né? Era difícil você achar um monitor CGA na época, antes do VGA, que tinha monitor colorido. Então eu via isso em fósforo verde. Então, apesar do gráfico ser melhor, eu via em fósforo verde. Então eu vou tentar selecionar a Testarossa, né? Supondo que o 0 é o que seleciona. Ah, beleza, o 0 mesmo. Então aqui, ó, viro o volante para cá, viro o volante para lá, para cima eu acelero, mas existe um lugar aqui onde eu vou ter que passar a marcha. Se eu não passar a marcha, ele não sai do lugar. E ele ainda tem um problema, que se funde o motor. Fundiu o motor dele. Olha lá o câmbio. Eu seguro o câmbio e vou para cima. Pronto, subiu uma marcha. Então vamos lá. Não posso ficar acelerando também não, que se ele passar de 80, de 8 ali, o que acontece? Ele... Olha lá. Ele funde o motor. Eu vou fundir o motor para vocês verem. Vamos ver se ele vai conseguir. Ainda tem a polícia. Olha lá, a polícia no para-brisa. Quando ele funde o motor, ele faz a mesma coisa. Cara, esse era o nosso jogo de carrinho. O Test Drive. Que deu... Né, que deu, assim, deu início a uma série de jogos que até hoje você tem jogos aí com volante para PlayStation, para Xbox, baseado nesse comecinho aí que foi o Test Drive. Então é muito legal a gente rever aí essas coisas do passado. E é simples, vocês viram, é só colocar o emulador e ele é bem simples. Esse eu nunca tinha visto. Eles fizeram um hack no Castle Wolfenstein. Olha lá. E transformaram em Castle Smurfenstein. Fizeram uma versão do Castelo Wolfenstein, aquela versão que vocês viram, né, de 2 dimensões, né, mas que no qual são os Smurfs. Maldade, né? Ao invés de ter oficiais nazistas para matar, você tem os Smurfs. Keyboard. Smurf Butcher Bob. Que maldade, né? Ontario Headquarters. Castle Smurfenstein. For interrogation. Você está preso no Castle. Olha lá. Esse. Vocês. Admit. Gente, tem muita coisa assim. Muita coisa legal. Naqueles 1237 jogos, você pode encontrar muita coisa, tipo o Castle Smurfenstein. Vamos ver agora o Donkey Kong pro Apple II, como que ele seria? Tá carregando, ó. E é engraçado que ele leva um tempo para carregar, que não é um tempo que o seu PC leva, né? Acho que ele tenta colocar o tempo do disquete, ele faz um atraso como se fosse como se você estivesse carregando o disquete. Aí, ó. Ah, beleza. Agora eu peguei o martelinho, posso quebrar as pedras. Enquanto eu estiver com o martelinho, eu não pulo nem subo escada, né? O martelinho foi embora, eu não vi. Bem parecido com o do Atari, né?
o Mario, né? Se você não conhece, esse é o Mario. Aquele Mario das Olimpíadas, né? Que o prefeito de Tóquio veio vestido de Mario. Você vê o tanto que isso é importante no folclore japonês, né? Imagina o cara colocar o prefeito de Tóquio para aparecer, para anunciar as Olimpíadas aqui, vestido de Mario. Olha lá. Só não posso o quê? Só não posso deixar o martelinho acabar. Olha lá, o martelo acaba de uma hora para outra. Mais um. Esse é um jogo da Atari que eu adoro. Então assim, ele tinha em arcade, tinha Atari. É o famoso Galaxia, né? Ah, cara, no Atari é melhor, viu? Ele tá mais bonitinho aí, não. A resolução dele é maior no Apple. Mas no Atari, sei lá. Acho que essas estrelinhas estão passando muito rápido, fica desorientando a gente. Mas ele também, assim, tem outras vezes. No MSX tinha o Galaga, que praticamente era igual a esse cara, né? Que era muito melhor do que o do Atari e do que do que esse aqui do Apple II. Mas é legal o Galaxy. Legal o Galaxy. Vamos ver um outro? Quero ver como é que é a musiquinha do Ghostbusters, se esse jogo tem musiquinha. Viram a voz sintetizada, né? Aquilo ali é uma gravação que eles colocaram num bitrate muito baixo para não ocupar muito espaço, de voz. Então assim... Agora não, agora já é um tipo de um MIDI, agora já é a placa sintetizando mesmo. Mas você vê que assim, tem pouquíssimos canais, né? Bom, acho que o Ghostbusters eu queria ver só a apresentação dele mesmo. Tem um clássico, né, que não poderia faltar aqui, que é o Pac-Man. Acho que tudo roda Pac-Man. O pessoal pergunta muito assim, isso roda Doom? Mas eu acho que rodar o Pac-Man... Já é um Pac-Man parecido com o Pac-Man do Fliperama, né? Diferente do Pac-Man da Atari, que tinha baixa resolução gráfica, né? Então a gente... Também é bacaninha. Ele é mais rico que o Atari, né? Pronto, deu tempo de pegar esse pelo menos, né? Morri. Vamos ver agora o Zaxxon. O Zaxxon é bem legal também. Tinha uma porrada de plataforma. O legal do Zaxxon é essa ideia, assim, parecendo tridimensional, né? Uma coisa... Ele tinha que destruir ali os negócios de combustível. Mas esse aqui é bem fraco, parecendo, se comparar com o do arcade e com o do MSX, né? O do arcade, então, é fantástico. Você consegue, usa para ver que ali é um barril de petróleo. Aí tem um barril de petróleo, tem os tanquezinhos que ficam protegendo os barris. Você tem que tentar matar o cara.
Note que esse jogo já é de 1987. E ele, assim, 10 anos depois do lançamento do Apple II, eles ainda estavam fazendo jogos para Apple II. Legal, né? Por incrível que pareça, o que eu fiquei mais tempo jogando, que me atraiu, que eu joguei uma partida inteira, foi esse aqui, o Tetris, que é um port do Game Boy. E digo, se você não assistiu, assista o filme Tetris na Apple TV. Ele é sensacional. É um filme que tem ação, tem espionagem, tem tudo. Muito, muito bom. Vamos colocar já no nível 5, né, para começar já um pouco mais rápido. Então, assim, é o velho e bom Tetris, né? É um port da versão do Game Boy do Tetris. Então, assim, essas coisas, gente. A vida de gamer da década de 80 era mais ou menos essa, né? Era Tetris. E qualquer coisa que você tiver saudade, basta olhar o quê? Vai naqueles lugares que eu coloquei nos comentários aí, dá uma olhada se tem um joguinho da sua infância e seja feliz. Coloca o emulador rapidamente, esse cara é só instalar e jogar, fácil, fácil. E boa diversão com o Apple II, né? O nosso velhinho de quase 50 anos, 48 anos que esse cara tá aí. Parabéns pra Apple.